Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos começar mais uma live. Desta vez é com a Aline Benato Soares. A gente vai falar sobre processo de tradução, o trabalho dela, a dissertação de mestrado da Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Falei correto, né? É o contrário. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É, É isso aí. é o antigo Cefet Paraná, né? Assim como o meu também. E Isso. nós Aham. estamos pleiteando também virar a Universidade Federal aqui. Bom, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Agora eu Isso. tirei nota 10, né? Bom, a Alice escreveu o título da dissertação dela, foi o seguinte: Jane Austen no Polissistema Literário Brasileiro, a tradução de Leslie Castle e a recepção da obra Persuasão. Então, eu, quando li a sua introdução, eu fiquei assim, gente, essa menina fez trabalho demais. Numa dissertação só, teve desdobramento demais, dava para fazer quase três. Mas, enfim, Aham. sabe, muito legal. No final, a gente vai dar as orientações para quem quiser conhecer seu trabalho. Mas, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse. Você é de Pato Branco, né? Então, eu sou de Pato Branco. Eu cursei letras, português e inglês na UTFPR. E aí, desde a graduação, eu já estudei a Jane Austen, porque a gente tem as matérias de literatura de língua inglesa. E aí, eu descobri que eu queria fazer o meu TCC sobre a Jane Austen. Então, eu comecei com Orgulho e Preconceito, porque foi o primeiro livro da Jane Austen que eu li. E acho que a maioria das pessoas que se apaixonam pela Jane Austen começam por Orgulho e Preconceito, ou assistindo aquele filme que tem até a capa aqui, que é de uma da Claro, claro que adaptação. sim. Esse filme que é maravilhoso. Esse é o ponto de Então, partida para drogas maiores, vamos dizer assim. isso aí, exatamente. Então, eu descobri que eu queria fazer esse trabalho sobre a Jane Austen. Então, eu procurei minha orientadora, a professora Miriam, e aí ela trabalhava com a teoria da tradução. Ela me convidou para o grupo de pesquisa e eu descobri a teoria da tradução. E no começo eu queria só analisar os personagens e tudo mais. Mas a teoria da tradução ela é tão complexa e ela é tão maravilhosa que eu descobri tanta coisa. Uhum. Então, assim, no TCC eu averiguei quantas traduções foram publicadas no Brasil da obra Orgulho e Preconceito. Aí fiz uma análise das capas, dessas capas do Orgulho e Preconceito, porque tem várias edições. E aí eu descobri que tem adaptação tem para criança. Esse aqui é o Sim, Orgulho e Preconceito infantil, é da é Nova para crianças, Fronteira, não assim. é? É da, é da Nova Fronteira, Ah, aham. porque eu achei que pudesse ser uma outra divisão, mas é do grupo da Nova Fronteira, tá certo mesmo. É da Nova Fronteira. E eu encontrei também a Orgulho e Preconceito em HQ. Não sei se você conhece, Conheço. em Histórias em Essa Quadrinhos. editora, ela é daqui, é autêntica, não é? É daqui de Belo Horizonte. É Nemo, essa aqui É é da uma Nemo. divisão da Aham. autêntica. Bom, enfim. É maravilhoso. Então, eu descobri tanta coisa, sabe? E aí, para a dissertação do mestrado, eu acabei decidindo traduzir uma obra da Jane Austen que ainda não tinha tradução para o português brasileiro, que é uma obra da Juvenília, né? Sim, Leslie Castle. verdade. Teve um lançamento agora em abril que contempla Leslie Castle, mas até a hora que você concluiu a sua dissertação não tinha tradução de Leslie Castle pronta, né? Que você avaliou a tradução da Julia Romeu. E lançaram agora em Sim. abril uma outra editora, que é a Martin Claret. A gente não faz propaganda para ninguém aqui, mas a gente tem que dar o nome aos bois, né? Porque não depois vão me perguntar. E aí eu também li a sua tradução e o legal é que ela tá de graça, né? Lá no É verdade. portal da universidade. Mas vamos lá. É, só para dar uma localização geográfica aqui, se eu não tive tempo de olhar, Pato Branco está em Aham. distância, assim, da capital do Paraná. Ah, dá mais ou menos uns 400 quilômetros. É um Uau, pouquinho é longe, muito assim. longe. Aham. É. É, longinho. Aham. E aí aqui, assim, a gente acaba indo em bastante evento em Curitiba, Uhum, mas Pato Branco é bem interior, assim, do Paraná. entendi. Bom, então a gente pode começar. Eu vou até colocar. Não estou fazendo arguição, tá, gente? Ela já é mestre. Eu vou começar porque eu li, eu sempre faço anotação de todos os trabalhos acadêmicos que eu leio, porque em algum momento eu vou precisar retomar. Principalmente, eu queria te agradecer de antemão, apesar de ter sido parte, bom, feito parte, acho que é a melhor palavra, feito parte do grupo de alunos da primeira turma de tradução da UFMG, porque eu fiz bacharelado também. A forma de Uhum. tradução, a gente aprendia mais a traduzir do que ler teoria de tradução, entendeu? Então, e isso também foi há 22 anos. Enfim,
Tem muito tempo e agora com a leitura do seu trabalho me aprofundei sobre essas teorias, eu fiz bastante anotação sobre o embasamento teórico que você usou, gostei demais. Mas eu vou pular essa parte e aí a gente vai... uma frase que eu posso dar em introdução no seu trabalho é o seguinte: a pesquisa explora o amadurecimento da escrita de Jane Austen por meio do cotejo entre a tradução da Juvenília, mais especificamente de Leslie Castle, que foi uma tradução que você fez, que era inédita, né, no Brasil, quando ela tinha cerca de 15 anos, e o romance Persuasão, escrita na sua fase adulta aos 40 anos. Então, você pegou dois pontos, né, o início e o final, para analisar esse desenvolvimento enquanto escritora. E você fez um levantamento que eu que tenho os livros, eu não faço a contagem assim, eu não sou bibliotecária, então não tenho um sistema de acomodação dos livros da Jane Austen aqui para eu ter essa noção assim de quantidade, mas aí você levantou, gente, é muita coisa, 19 edições, não é? De São Persuasão. 19 edições. Porque eu... Então, mas agora eu vi que saíram mais algumas. Sim. Então, a minha dissertação foi publicada em fevereiro e já Uhum. saíram mais. Então, isso só comprova aquilo que a gente sempre fala, que a Jane Austen, ela está muito consolidada no nosso polissistema literário. Ela é muito vendida. Então, Tá. assim, as editoras acabam investindo muito nisso, né? Me diz uma coisa que eu queria até fazer um contraponto com isso. Porque a gente está numa realidade e isso não era comum em 96, em 2006, 2005, até com o filme 2005 não tinha essa realidade de editora publicando à torta e direito. E eu até li uma reportagem dizendo que durante a quarentena aumentaram a venda dos clássicos. Então já está tendo uma outra retomada. Clássico dá uma... Como é que eu posso falar? Clássico dá uma apaziguada nesse momento que a gente está vivendo. O que você falou? O título da sua dissertação fala sobre polissistema. O que é isso? Assim, só para as pessoas entenderem melhor. Então, na verdade, a teoria dos polissistemas literários, ela é de um israelense, o Itamar Ben-Zora. Uhum. Então, ele diz assim, que para um autor se manter num polissistema literário em um país, ele precisa ser lido. E as pessoas que leem ele precisam divulgar esse autor para que ele se mantenha nesse polissistema literário. Uhum. E aí isso vai gerando novas traduções, novos filmes, novas edições. E isso é um pouco do que a gente vê com a Jane Austen. Sim. Porque aí depois daquele filme maravilhoso, 2005, que ela começou a ser, assim, ainda mais lida aqui no Brasil, as pessoas estão a cada dia conhecendo mais. Teve até aquela novela esses dias, Orgulho e Paixão, Isso. que acaba divulgando muito mais. A autora se torna mais famosa e mais consolidada em um polissistema literário, que é o nosso caso. Uhum. Então, todas essas edições, são 9 traduções nessas 19 edições de Persuasão, elas só mostram o quanto a Jane Austen está consolidada aqui no Brasil. Mas, assim, o contraponto que eu fiz na pesquisa é que, por exemplo, as obras da Juvenília, que ela escreveu na juventude, que são aquelas obras epistolares, em cartas, geralmente algumas são inacabadas, elas não são tão populares quanto as obras da maturidade, né? Que são as obras que ela escreveu nos 40 anos, por aí, que é Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, e aquelas outras que são mais famosas. Sim. E são histórias curtinhas, né? Que até então não tinha sido dado atenção. Uma coisa que confirmou aqui, que refrescou minha memória no seu trabalho, foi você ter dito que a primeira tradução, a primeira edição da Juvenília em inglês, lá na Inglaterra, foi de 1954. Então, a gente não está tão atrasado assim. Se você levar em consideração que os livros foram publicados há mais de 200 anos em inglês, os livros principais, mas a Juvenília tem alguns anos, que eu não vou fazer conta, que eu sou da letras, desde 54, né? E isso é um marco importante. Agora, você falando sobre os polissistemas, que eles explicam essa manutenção do autor na boca do povo, ou na mão do povo, diria, né? Na mão do povo em relação aos livros, também confirmo que a minha tese de doutorado encontrou como dado estatístico que é que os livros e os filmes, aqui no Brasil mais os filmes, são a porta de entrada para Jane Austen, para conhecer Jane Austen. Ai, desculpa, minha blusa abriu aqui. Opa. E aí... Principalmente essas adaptações com a capa do livro. Sim, porque aí tem a chamada. Eu traduzi Uhum. Razão e Sensibilidade, inclusive lá no
no YouTube Jane Austen e Sociedade do Brasil, tem um vídeo do senhor Ivo Barroso, que é tradutor da Nova Fronteira, que ele traduziu por Ai, é razão, maravilhoso. razão e Uhum, sentimento. E ele explica por uhum, quê. A minha explicação por razão e sensibilidade nada mais é porque a editora optou por fazer uma associação com o filme da Emma Thompson, sabe? Então, aí eu uhum. também, você até fala muita coisa interessante, porque você entrevistou duas tradutoras de persuasão, né? Que é a Luísa Lobo e a Júlia Romeu, e elas, às vezes, as editoras, elas dão uma tolhida, assim, no trabalho do tradutor, com relação a algumas Uhum. opções, até a questão do nome do tradutor não vem na capa, né? É uma forma meio de apagamento. Sim. Eu até aprendi, ó, aprendi Algo que eu muita coisa, perguntei para viu? a Júlia é sobre as notas de rodapé, porque eu, particularmente, eu gosto muito. Aham. E lá no conto, no Leslie Castle que eu traduzi, que é aquela novela Sim. inacabada, tinha muitos termos assim que eu precisava explicar para o leitor o que significava, sabe? Uhum. O que aquilo era na época da Jane Austen. E aí a Júlia me falou, eu também adoro nota de rodapé. Mas a editora, ela prefere não colocar. Então, a Sim. gente precisa seguir as normas da editora. Uhum. E tem um tanto de outras escolhas assim que você fala, poxa, devia ter feito assim. Eu fiz uma introdução para minha tradução de Emma, que deu bem umas 12 páginas, e essa introdução até hoje não foi publicada. O que são 12 páginas, né? No livro de 300 e alguma coisa. Sim. Mas aí eu acho que as introduções ou prefácio, desculpa, o barulho da moto aí. Uhum. As introduções ou prefácios, elas facilitam a leitura. Lógico que não é spoiler, mas é uma análise que pode contribuir. Mas se for muito longa, também pode atrapalhar, né? Se for É, uma prefácio de 40 páginas, assim, é quase que um trabalho de conclusão de curso sobre aquela tradução. Mas eu percebo que as editoras estão se esforçando para fazer uma coisa mais parecida com o que a gente vê nos Estados Unidos, na Inglaterra. Eu não tenho dados aqui das edições em francês, em espanhol, italiano, apesar de estar aqui atrás de mim, mas eu não tenho como te precisar se elas fazem introdução. Sei que na Itália, sim, tem algumas introduções, mas não é nada tão pesado quanto a gente vê na Inglaterra, que são introduções bem grandes. E isso é uma preocupação uhum. com o leitor mais crítico, né? Mais exigente, Sim, provavelmente, né? Então aí a gente tem esse tanto de edição. Persuasão. Tem gente que nem sabe que a Jane Austen escreveu Persuasão, né? Assim como Emma, teve é gente que perguntou, verdade. mas ela escreveu Emma também? Como assim? Uhum. E aí, só Persuasão tem 19 edições. Tinha 19 edições até o seu último levantamento. E Até fevereiro. isso é um fenômeno, sabe? E é Uhum. curioso porque eu acho interessante essa confirmação da sua pesquisa, porque tem gente da minha área, né, professores, é lógico que não são de inglês e tudo, mas eles falam assim, mas você gosta, né, de Jane Austen, mas não é só gostar, ela também tem os seus Uhum. poderes, né, de enquanto escritora, é uma escritora extremamente rica para a gente entender o contexto histórico e social da Inglaterra. Tem muita gente que critica o fato dela não citar muito a questão das guerras napoleônicas e tal. Alguém escreveu alguma coisa Sim, aí, deixa eu ver. Persuasão é uma das histórias mais bonitas. Eu também acho, é a minha é. história favorita da Jane Austen. É o romance mais maduro dela, de acordo Uhum. com alguns críticos literários. E, assim, aquela comparação que eu fiz com Leslie Castle, eu percebi o quanto a Jane Austen amadureceu na configuração dos personagens. Sim. Porque os personagens que ela descrevia na Juvenília, Uhum. geralmente eles se preocupavam com coisas, assim, mais materiais. Uhum. E já em Persuasão, eles se preocupam mais com a questão emocional. O desenvolvimento das heroínas é muito diferente. Eu posso fazer um spoiler porque é tão curtinho para ler e depois a gente vai Uhum. disponibilizar a sua tradução, né? Que está em domínio público, porque você publicou o trabalho Sim. pela Universidade Tecnológica. Não. Ai, meu Deus. A UF. Isso, Tecnológica Federal do Ah, Paraná. tá Aham. certo. O tecnológico vem antes do F. Uhum. É, uma coisa bem interessante que eu achei, assim, tem outros spoilers, mas eu não vou fazer, é que uma das irmãs lá que está envolvida, ela vai se casar e o noivo sofre um acidente com o cavalo e a outra irmã que estava Uhum. preparando o jantar do casamento, da cerimônia, ela fica preocupada em o que vai fazer com a comida. E é muito hilário. Sim. Imagina isso transposto para um filme.
Imagina, né, Uhum. sei lá, uma minissérie curtinha de 2 capítulos. Isso ia ser muito divertido de se ver, assim, uma irmã louca preocupada com a quantidade de comida que foi feita e o noivo da irmã, que talvez Muito. seria a última oportunidade, sei lá, dela se casar. Aham. Se ele morrer, não tem problema. O problema é a quantidade de comida. Então, a gente percebe lá na Jane Austen, mesmo o Leslie Castle ter sido escrito na forma de epístolas, né, de cartas, a gente não tem tanto como é que fala? O diálogo entre os personagens, né? Uhum. A gente não entra tanto no que o personagem está pensando, como em Emma, a gente consegue entrar muito no pensamento dela por meio da escrita do Jane Austen. Mas eu fico imaginando o que poderia ter se desdobrado ali daquela, né, de uma simples escrita ali de correspondência entre amigas. Nossa, eu achei muito bonitinho. Então, eu reli, assim, há muitos anos, eu li há muitos anos e reli agora com a sua tradução. E eu falei, gente, hashtag é muito Leslie Castle, é muito engraçadinho, porque eu acho que tem um potencial muito grande de desenvolver história engraçada ali, né? Eu acho que vai. Então, até na Inglaterra foi encenada como uma peça de teatro. Ah, Então, fez que muito sucesso legal. Vou lá. procurar, então vou procurar, vou anotar aqui, porque essa informação, E se aqui eu no Brasil não publiquei, eu tinha nem na esqueci. tradução. Aham. Peraí. Outra coisa que eu achei interessante no seu texto, e que aí vem aquelas questões assim, eu sei que aqui no Brasil essa palavra ela é muito mal vista para quem não está dentro do movimento feminista. É, Uhum. essa semana passada eu ouvi muito assim, mas esse seu comportamento é muito feminista. Eu falei, não, esse meu comportamento é até muito machista. Eu estou dizendo que homens gostam de sexo e mulheres gostam de romance, né? Aí, se eu fosse Uhum. feminista, eu estaria dizendo, olha, nós dois gostamos das coisas, das duas coisas, aliás, mais de sexo, né? Enfim. Aí as pessoas não têm noção do que elas estão falando enquanto feminismo. E você usa algumas autoras feministas que falam sobre o papel da mulher na sociedade. Você fala sobre o termo Uhum. protofeminismo, que é um termo que eu costumo usar para Jane Austen, porque ela, né, não participou dos movimentos feministas da sua época, ditos feministas, né, ou protofeminista. Aqui no Brasil é um problema sério falar dessa palavra, mas lá fora não se tem problema nenhum. É comum, a ordem do dia se falar sobre direitos das mulheres. Aí você fala Uhum. de um escritor, agora eu só anotei o sobrenome, não é mulher, Joanna Russ, que é How to Ah, Joana Ross. Suppress Women's Rights. Eu também estou no grupo de estudos de mulheres na edição, no Cefet, e a gente está estudando sobre essa forma de silenciamento da literatura Uhum. feminina. A gente tem um silenciamento aqui no Brasil, principalmente da literatura feminina negra, que aí agora que está tendo Negra, essa verdade. mais atenção, Essa nem digo expansão. boom, Uhum. né? Mas está tendo uma atenção maior. Algumas autoras estão caindo até em vestibulares, o que é fantástico. E aí, queria que você Uhum. falasse um pouquinho, bem pouquinho, tá? Não precisa entrar em detalhes, não. É sobre essa Sim. tentativa que vem lá de trás, não é recente, né? Aqui está Suppress Women's Rights, de dar uma Silenciada na silenciada. escrita das Obrigada. mulheres. É suprimir. Fala aí, Aham. fala pra gente. Então, na verdade, esse texto da Ross, ela fala muito sobre a Jane Austen, Uhum, que a Jane Austen conseguiu denunciar o que as mulheres passavam naquela época nas entrelinhas da obra. Então, isso não está tão claro, você só percebe com uma análise mais precisa. uhum, Então, assim, ela conseguiu garantir a publicação das obras dela, sim. porque dessa forma ela não sofreu tanta censura. Uhum, Já as irmãs Brontë, ela fala muito das irmãs Brontë, que sofreram alguns tipos de censura, principalmente nas traduções delas em outros países. uhum, E algo assim que me impressionou muito quando eu li o texto da Ross é que ela disse que as irmãs Brontë, elas tinham uma qualidade de vida um pouco menor do que a Jane Austen. uhum. Então a Charlotte Brontë, por exemplo, o valor que ela recebeu por Jane Eyre foi muito inferior ao valor que ela receberia por lavar um guarda-roupa inteiro e passar as roupas. Uau. Entende? Uhum, Sim. Então, assim, o que ela denunciava nas obras dela era o que uma mulher sofria, né? uhum. Naquela época. E ainda sofre. Sim. E a Jane Austen, ela consegue relatar isso nas entrelinhas, principalmente Elizabeth Bennet, que é maravilhosa de Orgulho e Uhum, Preconceito, que ela consegue se impor na sociedade. E a Anne Elliot, ela é um pouco diferente, porque ela é uma heroína um pouquinho mais velha, de uhum, 30 e poucos anos. Mas ela consegue colocar a Anne naquela questão do casamento por interesse, uhum. que é algo que sempre está nas obras da Austen.
Então, os pais dela não queriam que ela se casasse com o Frederic, quando ele era pobre, o pai da Anne. E aí, por causa das guerras napoleônicas, ele entrou para o exército, ele enriqueceu na marinha. E aí, quando voltou, ele virou, nossa, Aham. um É até questionável, potencial é até marido. questionável de onde vem esse dinheiro, né? Porque se ele estava navegando por aí, ele estava fazendo algum tipo de pilhagem, né? Enfim, existem Uhum. alguns questionamentos. Eu grifei algumas coisas aqui interessantes que alguns autores, e você também optou por fazer essa divisão, colocam Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e a Abadia de Nottingham como romances leves que pertencem àquela fase de 1795 a 1799. E depois os Uhum. romances mais densos, que é Mansfield Park, Emma e Persuasão, compreendendo o período de 1811 a 1817, e que foram praticamente escritos em Charlton House, né? Me corrija se eu estiver errado, tá? Porque pode. Não tem como eu ser uma biógrafa tão exímia de Jane Austen assim. Sim. Uhum. Mas é interessante que justamente Mansfield Park, Emma e Persuasão, que são romances mais densos, eles estão ali entre os que as pessoas leem menos, né? É verdade. Olha para você ver. E aí os outros que são Uhum. mais leves, Orgulho e Preconceito é super leve, né? No sentido Sim, assim, a Abadia de Northanger é também, muito fofo a apesar Abadia. da sátira do gótico, Falando é maravilhoso. Falando em Abadia, quarta-feira nós vamos fazer com a Lilia dos Anjos da UFPB uma espécie de introdução sobre Abadia. Então, fiquem atentos para a Uhum. próxima quarta. E aí você falou também que, só para situar quem está assistindo a gente, é que lá em 1790, em meados de 1790, a Jane Austen ela, terminou de escrever Lady Susan e aí parou, ela abandonou esse formato epistolar muito provavelmente por causa do declínio, né, da popularidade desse gênero. E aí Uhum. a gente percebe que, eu pelo menos eu acho isso, né, isso é um achismo, não estou nem falando como acadêmica, que ela fez muito bem em ter passado a escrever Sim. os textos no formato que a gente conhece, porque as cartas, elas dão uma certa confusão mental, né? Assim, toda hora é um monte Uhum. de notícia, é meio que a senhora Bates de Emma, assim, falando, sabe? Assim, sem Uhum. parar. Então, eu confesso que eu tenho mais dificuldade de gostar das cartas do que do formato epistolar do que do romance, obviamente, que é muito mais, que flui mais facilmente, né? Vou... A narrativa em terceira pessoa, ela flui bem melhor É, do que os romances ótimo. epistolares. Bom, aí você diz, deixa eu ver aqui. Isso, eu queria que você falasse sobre o fato dela ter, eu sei disso, mas eu queria ilustrar para as pessoas que estão nos Uhum. ouvindo sobre. Ela observou o papel das mulheres na sociedade patriarcal da sua época e quais eram as dificuldades impostas a ela. A gente pensa que era uma coisa lá do século XIX, que eram impostas certas regras e que a gente vê. Só que você falou uma coisa interessante: a leitura superficial ela não permite essa interpretação. Uhum. Ela não. Inclusive, tem gente que odeia que eu fale que Jane Austen é proto-feminista, que ela denunciava a vida das mulheres, mas isso é uma forma, ela escrever sobre si é uma forma de falar do que você está vivendo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, senão eu vou ficar fazendo a live só, né? Porque assim, esse Uhum. tema é um tema que me atrai muito. Sim, na verdade, a própria Virginia Woolf, ela fala muito sobre a Jane Austen. Tem Uhum, aquele livro que é Um Teto Todo Seu, sim. e ali ela mostra, assim, alguns excertos, por exemplo, de Orgulho e Preconceito. A Lizzie Bennet, ela se impondo como uma mulher empoderada, que queria decidir o próprio destino. Uhum, Ela não queria se casar se não fosse num casamento sem amor. uhum, Ela não queria se casar com o primo, com o Mister Collins, porque a família queria obrigar ela a se casar, porque ele ia herdar a propriedade da família. uhum, E aí já entra toda essa questão da sociedade patriarcal, sim. porque a propriedade era do pai dela. Uhum, E aí, porque ele não teve nenhum filho homem, quem iria herdar a propriedade era o Mister Collins, porque ele era o parente do sexo masculino mais próximo. isso. E aí a família queria que ela se casasse com ele, que a Liz Bennet se casasse com o Mister Collins, para poder manter a propriedade na família. E ela Uhum, não quis aceitar isso. Então, aí é um exemplo muito claro dessa questão do patriarcalismo, né? uhum, Que tenta obrigar as mulheres a fazerem coisas que elas não queriam fazer. uhum. E até a própria questão de uma mulher estar escrevendo em pleno século XIX, que foi o caso da Jane Austen.
naquela época, quando ela escreveu a Juvenília, o papel não era tão acessível, depois se tornou mais acessível. Verdade. E ela tinha acesso aos livros, porque na biblioteca do pai dela, porque o pai dela era um clérigo, e ele trabalhava com essa questão do ensino, ela teve acesso a ler muitos autores. Mas se não fosse, né, se o pai dela não tivesse acesso a tudo isso, e não tivesse investido nela nessa questão de comprar papel para ela poder escrever, talvez a Jane Austen não tivesse escrito o que ela escreveu. Sim. E não tivesse feito tanto Não sucesso. tinha como registrar tanta coisa, né? Imagina a mão, quantas pilhas de papel que deve ter dado esses livros, né?